meio cabalístico, né, que nascia dois, senão vai estoar um pouquinho. Tá. Só nesse contexto, e por que houve essa perda de 25% da humanidade? Por causa de uma discussão. E a vida continua, Deus manda um dilúvio, esperando que o homem consiga se reconectar com o seu próximo e continuar uma vida plena da maneira que Deus queria que nós vivêssemos. Então, houve o dilúvio. O dilúvio aconteceu porque faltava empatia entre os irmãos. Existia um grupo, uma elite, que se fechou em si e não estava nem aí para o que estava acontecendo à sua volta. Eles se fecharam e falaram: nós não faremos de cendacar, se entrar alguém na nossa cidade, nós não vamos ajudar. Quando chegava alguém lá pedindo alguma ajuda, eles faziam maldade. Teve um mendigo na história do mendigo, que a Sim, mulher que maltratava ele. Eles desconfiaram, porque o cara é mendigo, ele tá gordo. Como que ele está vivendo nessa Bem cidade. tratado, né? Aí eles mataram a menina, passaram o mel nela, aquela tragédia toda, e vida segue. Veio o dilúvio, a vida continuou com Noa. Aí depois de Noa, vem Nimrod, um caçador de Deus. Interessante que todo esse processo de 2000 anos, que nós estamos falando aqui da humanidade, nesses 2000 anos, tudo que destruiu o homem foi a falta de empatia, foi a contenda entre os irmãos, e nunca uma busca plena de Deus e uma compreensão do sagrado. Quando nós pegamos esse período da história, o homem distanciou de Deus, aí vem Sete, e ele começa a reconectar com Deus, vem Enos e vai chegar Noa. Mas o homem, ele sempre teve uma busca de si mesmo, de seus prazeres, de seus afazeres mundanos. O homem não conseguia manter a sua atividade fim, que é a elevação da alma divina. Todo o processo da nossa criação é elevação da alma divina. É chover no molhado, falar de outras coisas. Porque o projeto final que o Eterno preparou para nós é uma nação santa, onde ele pudesse habitar conosco. Deus quer morar conosco. E para que ele venha morar conosco, nós precisamos fazer uma aproximação, um sacrifício, para que o Eterno possa chegar até a nós. E para o Eterno chegar até a nós, existem regras. Essa primeira geração, apesar de já ter a Torá, tinha umas 7 leis de Noa que eram obrigados a praticar. Era o mínimo, é o básico. É como assim, um homem que não é um homem animalesco, ele pratica as 7 leis de Noa. Por isso, nós não somos a favor da prática da lei de Noa, porque isso é um homem bem primitivo, né? Ia falar primata, não ia ficar legal. Rebaixados. É uma categoria humana bem rebaixada, sem empatia com o próximo. Existe Noa? Os filhos de Noa. Mas olha que interessante. Então aparece na nossa história, após essa construção, aparece Nimrod. E Nimrod, ele começa a construir o seu império à procura de um Deus, sendo um semi-Deus. E ele fala assim: nós vamos construir uma torre e vamos chegar até os céus. Eu vou competir com Deus. E começou essa construção. E dentro dessa construção, desse homem, que é um homem de valor, quando a gente busca em Nimrod, é um homem de valor. Que valores Nimrod tem? Silas? De alma animal. Entenda
que você não pode ter uma alma animal sem força. Você tem que ter uma alma animal com força para te levar para a elevação da sua alma divina, e você precisa de ter uma força na alma animal para você romper e construir com seus objetivos. Nimrod, depois de 2000 anos, ele construiu um grande império, o Império Babilônico, que existe até hoje. Idolatrias que ele construiu lá atrás, há mais de 3.000 anos, que são praticadas até hoje. Aí vem Samires, vem a Maria Santíssima, que são adequações. Para cada tempo, eles vão adequando as entidades, mas foi algo que começou lá em Nimrod. Interessante que até esse momento da história, nós tínhamos apenas uma língua, que era uma língua Kadosh, que era o hebraico. A partir desse momento que o homem confrontou e quis criar o seu Deus e ser o seu Deus, Deus falou assim: agora nós vamos mandar uma mistura de línguas. E os povos começaram a falar várias línguas. Então eles estavam construindo a torre, pedia areia, eles mandavam água. Pedia água, mandava tijolo. Então terminou a comunicação. E sem a comunicação era impossível construir esse grande império. Nimrod deixou o seu legado negativo de idolatria, de busca de semideus. Mas ele mostrou para nós que se nós não dominarmos a nossa alma, o nosso instinto, nós sempre vamos atrás de honrarias e não vamos conseguir cumprir com o nosso objetivo que foi determinado por Deus. Ok? Até aqui tudo legal? Então vamos para o próximo. Poucas barachiotes atrás, nós estudamos sobre esse grande homem. Cora. Cora era uma pessoa especial. Sim. Um homem muito especial. Era um homem com muito conhecimento. Demais. Sim. E o que esse homem quis? Tomar o lugar de Moshe. Tomar o lugar de Moshe. Ele queria que Deus falasse com ele igual falava com Moshe. Mas ele falou para as pessoas que ele queria esse posto? Sim. Não. Não, ele não falou, mas ele Jeito nenhum. O que ele lançou? Uma comunicação distorcida em cima do seu ego. Ele falou assim: olha, Deus fala só com Moshe ou Deus fala com todos nós? Ele lançou a dúvida, né? Primeiro. Aí ele desperta a dúvida entre a comunidade. Ele desperta a dúvida entre a comunidade se divide. Sim. Como se fosse aqui. Será que o Eterno só tem a Soraya como liderança? Aí você começa, não, eu também posso. Aí começa a dividir, todo mundo sai do propósito. Só que a pessoa que entra com essa conversa, ela não se explana, ela não fala o que ela está querendo, quais são as segundas intenções. Um dos maiores, no meu entendimento, dos dons que eu vejo sobre nós é o discernimento espiritual. Você tem que discernir, ter discernimento. E olha que interessante. Deus destruiu o mundo por falta de empatia, um dilúvio. Por que Deus não destruiu o mundo novamente na Torre de Babel? Não era mais fácil destruir e começar novamente a misturar as línguas, os povos? Seria mais fácil destruir e começar de novo. E por que Deus não destruiu? Uma boa pergunta, né? Porque Deus não destruiu o mundo lá na Torre de Babel.
O Eterno falou que ele não destruiria mais um homem, não foi? Foi. Uma promessa que ele fez. Mas o Eterno falou que ele faz uma desconexão das almas. O que é mais importante? A desconexão ou você ser perdido totalmente? O que é mais Só- importante? O que é mais importante? Você tirar a vida ou você desconectar a pessoa Desconectar de é Deus? muito pior. A desconexão é muito pior. morte espiritual. A partir da Torre de Babel, as pessoas que estavam junto com Nimrod, eles compravam a ideia de Nimrod, desse Deus, diversos deuses. E Deus sempre se revelou através da sua natureza. Até aqui nós não conhecemos ainda Adonai Erra, que ele vai revelar aqui na frente, para Abraão mais adiante. Mas quando nós temos a nossa alma animal alimentada em cima do nosso ego, dos nossos desejos, nós somos destruídos. Cora, pelo que ele leva para fazer, ele queria fazer um sacrifício, e levar um sacrifício, sacrifício quer dizer aproximação, aproximar-se de Deus, isso é bom ou ruim? Excelente. Excelente. A proposta de Cora, ela é excelente. Eu quero me aproximar de Deus. E Deus tira alguém que quer aproximar dele? Não. Pois é. Todos nós, quando queremos fazer um sacrifício, a aproximação de Deus, o Eterno nos recebe. Mas só que quando nós queremos levar um corban, sacrifício para Deus, esperando honras de homem, nós não estamos levando uma aproximação para Deus. Nós queremos honra. Afastamento de Deus. É um afastamento. Mas o nosso ego, ele está sempre pedindo a gente que nós possamos colocar a melancia na cabeça, aparecer. A alma divina. E por que que a alma divina fala para a gente colocar essa melancia na cabeça? Para a gente não colocar, ter humildade, colocar Deus, coroar a Deus, levar o sacrifício perfeito para Deus. O Silas é vaidoso? Eu sou vaidoso. Mas eu tenho que tirar essa vaidade, de me diminuir e saber que eu tenho que fazer para Deus. E não esperando honrarias de homens. E nem esperando dominar os homens através da minha posição espiritual e nem através da sua posição profissional. Você não pode dominar ninguém. Vocês estão me entendendo? Estou falando de Cora no sentido espiritual, mas no sentido material, você também não pode dominar ninguém. Ninguém pode ficar tirando, batendo continência para você. É muito importante a gente entender isso, porque o que aconteceu no início de Bereshit acontece conosco até hoje. Nós estamos matando Abel diariamente. Nós estamos matando os nossos irmãos diariamente. Nós nos invejamos dos nossos irmãos diariamente. Nós olhamos para a aproximação, para o sacrifício do outro e achamos que o nosso não é de grande valor. Porque nós levamos o sacrifício com o nosso ego, não com a nossa humildade. É interessante a gente entender esse processo. A rainha Esther, ela recebeu um recado muito interessante do seu tio, que ele falou assim, olha, vai lá e fala para Hadassah ou para Esther, para ela pensar o seguinte, Deus, de qualquer forma, ele vai arrumar a salvação para nós, mas fala com ela, né, para ela ficar tranquila lá no seu palácio, porque para esse momento, fim, que Deus colocou ela lá. Ela agindo ou não, Deus agirá em nosso favor. E ela tomou uma atitude e mandou a resposta. Tudo bem, tio. Se eu entrar na presença do rei, sem autorização, ele pode me matar. Mas se é para esse motivo, fim,
que eu estou aqui, eu vou correr esse risco. E ela foi, nós conseguimos uma libertação. Aonde você está? É para você ajudar o seu irmão. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ruth, muito obrigado. Você foi um anjo para nós. O Xerine vai fazer um procedimento amanhã, precisava de um socorro. Por esse motivo você está lá. Você salvou a nossa filha no processo que a gente precisava. Aonde você está? Você pode socorrer alguém? Sem que alguém tenha que ficar batendo continência para você? Sem que alguém tenha que tornar um escravo seu, que você prestou um favor para ele? Famoso amor condicionado, né, Silas? Talvez, né? Esse amor não é condicionado. Não, eu tô falando que tem um condicionado e É incondicional. um sim ou não, exatamente. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece conosco? Olha que interessante. A pandemia pode fechar uma carral? Não. Fechar a carral, sim. Não. Ela Acabar física. com a carral? Não, física é assim. Nós Não. ficamos fechados bons meses, né? Não. Mas não fechou. Mas nós- Não fechamos. Tá aberto. Tínhamos contato telefônico, tinha transmissão não. online. Eu falo da Eu carral, falo mas Outra coisa. tô falando da parte física. Física. Ela pode. A Os portões pandemia. fechados. Os portões, físicos. Sim. Eu falo assim, a pandemia pode fazer cancelar o CNPJ da Não. instituição? Não. Não. E a discórdia? Totalmente. Totalmente. Olha que interessante. Quantas congregações fecharam por discórdia? Por vaidade, por ego. Uma pessoa acha que ele é melhor que a outra e cria aqueles grupos. Um critica a fala do outro e de repente aquela instituição ela é fechada. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de pessoas, por ego. Por pessoas que querem que as pessoas que estão à sua disposição sejam como se fossem os seus servos e não servos de Hashem. Grandes congregações que tinham 1000 membros, hoje tem 200. Por quê? Discórdia. Aí eu pergunto para você, como que a gente precisa compreender esse lado do nosso ego e o lado da gente prestar culto, serviço a Deus? No Beabá da Torá, a gente aprende muitas coisas básicas interessantes do judaísmo. Mas o mais importante que eu acho de toda a nossa vida é você compreender e entender pessoas. Você pode ser um mestre em Torá, em Talmud, saber tudo, de leis, halakha. Mas se você não for um mestre em lidar com seu irmão, isso não vale nada. Porque o próprio conhecimento, ele pode te tornar uma pessoa soberba. Por quê? Você olha o outro com desdém. Mesmo que você não queira, o seu corpo demonstra isso. Você não tem paciência em ouvir o outro. E o conhecimento que você tem, qual que é a finalidade dele? Jogá-lo no Beabá da Torá. Para que a nossa congregação, a nossa carral, ela não venha fechar. Ela venha expandir em conhecimento, em amor ao próximo, em ser uma pessoa altruísta, em participarmos coletivamente para o nosso bem, sem orgulho próprio. Isso é importante. A pandemia fechou várias carros, não sei fazer o plural. Que Reloto. Vários conhecidos nossos fecharam. Porque é muito difícil a gente criar, o alemão gosta de falar da comunidade. Comum unidade. Eu aprendi com Comunidade. a Essa comum unidade, ela depende de cada um ceder um pouquinho de si. Hoje vocês estão cedendo um pouquinho de vocês para me ouvir.
Sem vocês eu vou falar para as cadeiras. Verdade. É uma troca. E essa troca que nós fazemos, nós estamos elevando o nome de Hashem, que é o princípio de Bereshit. Preparar uma casa para que Deus possa habitar. O nosso niroide, a nossa alma animal, essa força que nós temos em busca de Deus, não para lutarmos com Deus, é para colocar Deus na nossa vida, na nossa trilha. Deixa eu falar um pouco a respeito dessa parte de conhecimento. Olha como que é uma coisa muito básica. Quando você chega para conhecer, você chega sem saber nada. Você começa a aprender do nada. Então essa é a parte mais bonita de um ser humano, quando ele sai do Egito, ele fica igual aqueles passarinhos com a boca aberta, só querendo, eu quero. Aí o Eterno começa a te ensinar, e você começa a conhecer. E você começa mais a degustar, e isso te inspira, e você quer mais. Aí você já não é mais aqueles passarinhos, você já começa a ser um pássaro maior. Aí o Eterno já confia em você, para você, com aquele conhecimento, alimentar os passarinhos. Aí é aí que o perigo começa a ir. Porque quando você vê que o outro passarinho que você era também começa a depender de você, aí você começa a se analisar pelos céus. Aí você que aprendeu um pouquinho, que não sabia nada, começa a desdenhar. Mas você não celebrou o Kabbalah Shabbat? Mas você também fala, tem hino? Mas você também não tem Tassidut? Aí você começa a ser reprovado pelo seu comportamento. O que eu falo aqui, desde que vocês me conhecem? O conhecimento é para ser compartilhado. Repete isso. O conhecimento é para ser compartilhado. Porque o conhecimento não é seu. O que nós falamos aqui? Tudo sobre a terra, o Torá. Por que a gente não ouve muito? Vou contar a história da Fernanda. Porque não te interessa. O que interessa a você? Qual é a estrada que eu vou traçar agora? Quais são as sinalizações para que eu me eleve? Por que a sua alma tem que estar sendo elevada? Para você elevar a sua geração. Isso é muito difícil a pessoa entender, porque quando você começa a entender, normalmente quando finaliza o Aleph Beit, a gente sai todo dando de si, porque você sabe mesmo. Porque Deus te deu capacidade, e você com a sua alma animal querendo muito, e aqui já é uma casa de estudo, claro que você vai aprender. Aonde está o perigo? Depois que você aprende, aí você começa, você fala, é Aleph. É Aleph. Aí você já começa a perder aquela luz. Mas eu não quero a pronúncia do Aleph. Eu quero saber o que esse Aleph fez comigo. Então o conhecimento tem que ser compartilhado. Porque quando você não compartilha, é como se fosse água parada. E água parada dá dengue. E dengue mata. Simples assim. Agora, para que você quer aprender uma coisa se você não vai compartilhar? Mesma forma, pessoas que casam querem ter filhos. Eu quero filho, mas você vai conduzir o seu filho de maneira idônea, então não merece ter. Mas eu quero. Então isso é tudo, gente, isso é tudo compartilhamento. E você compartilha, não é com a cadeira, com a mesa, você compartilha com quem está perto de você. Por isso que nós, principalmente a BL, é contra esse negócio de missionário, vamos mandar um tanto de gente para lá. Eu falei hoje sobre isso. Se eu quisesse ganhar muito dinheiro, eu venderia esse curso próprio meu, o Aleph Beit. Um que quer, o outro que quer, 2 meses e meio, 3 meses, eu ia ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque há uma energia de mestre sobre a minha vida que o Eterno me deu. Eu consigo desmistificar, fazer com que todos entendam. Mas o Eterno já falou para mim, não é dinheiro, porque o dinheiro a gente tem em Soraya, os céus têm dinheiro. A gente não quer dinheiro. Dinheiro não tem. Por que nós precisamos? Mudança de vida. Como é que se muda? A sua vida, o seu equilíbrio emocional, ele tem que estar
top da balada. Senhora, mas você é uma pessoa que sabe, né, vocês sabem ministrar, sabem ensinar, vocês têm o dom de fazer isso. Mas por que você não pode juntar as duas coisas? A vontade, o conhecimento, criar um canal para ensinar. Você vai juntar, você vai ganhar dinheiro e vai, não sei se esse é o seu objetivo. Igual o Dudu. Dudu começou do nada. Ele não começou do nada, Não, ele começou alguém postando o vídeo dele. Lembra? Aí que hoje ele... Aqui, ó, até Santo Rabinato, ele foi criado assim, desde pequeno, foi montando e tem uma aprovação superior. Há uns anos atrás, uma pessoa falou para mim, Soraya, para com esses negócios de lanche depois dos estudos. Para com isso, é dar estudo e cai fora. Aí eu falei para a pessoa imediatamente, eu sou dirigida pelo alto. O que funciona aqui são os lanches depois do estudo. E vai continuar assim. Soraya, se você quiser, o Silas sabe disso, a gente tem proposta. É muito grande onde que nós vamos... Até porque nada grande, grande é ele. Ô alemão, se uma alma aqui, se um mundo aqui, se converter, fizer chuvar, eu ganhei o mundo inteiro. É simples assim. Por que o judaísmo não mexe multidão? Porque ele não está preocupado com a humanidade. É individualidade. É comunidade. Você tem que saber que eu estou no processo, estou tomando antibiótico porque eu estou surda desse lado. Agora, se tivesse 1000 membros, o pessoal nem sabia disso. Você sabe, você está rezando por mim. Todo mundo sabe que amanhã eu vou levar minha filha para tirar uma verruga da cabeça. Porque é essa empatia. O que não aconteceu no tempo de Noé. Noé foi destruído, todo mundo fala, é homossexualista. Tem nada de homossexualismo, é falta de empatia, amor ao próximo. Eu estou com uma irmã que precisa da nossa ajuda, e eu vou ajudo. Quem está precisando? Papel higiênico, sabonete, está aqui. É isso que o Eterno quer. Porque o conhecimento, gente, ele é abundante. Não pense que você vai, Abacuque fala isso. O profeta Abacuque fala claro sobre isso, haverá um conhecimento sobre a terra devastador. E esse conhecimento também é de vocês. Então, qual que é o objetivo nosso? Conheci para compartilhar, mas quando que eu compartilho? Assim que se aprende. Tem gente que falou isso há mais 10 anos. Não é essa a proposta da nossa comunidade. Temos festa agora, faremos festa agora. Vai começar um bazar agora, esse bazar tem um objetivo. Nós vamos juntar dinheiro para poder comprar uma Torá maior para a nossa comunidade. Então, a Ruth, a Rose e Cláudia Rocha estão imbuídas com esse propósito. Esse bazar é delas? Claro que não. E para onde que vai dinheiro? Nós vamos comprar a nossa Torá, Torá para a comunidade. O que é Torá? É ensino. Eu não posso pegar essa Torá e guardar para mim. A Torá não é dos judeus. A Torá é para a humanidade. Mas onde é dos judeus? O Eterno falou, vocês terão uma capacidade muito maior sobre todas as nações, que eu, Deus, vou revelar a vocês, mas vocês têm a obrigação de levar luz para elas, para as nações. Só isso. Agora você retém tudo, tem gente que retém, Deus. E faz o curso A e B e C e fica atolado. Por quê? Não consegue compartilhar. E para compartilhar, você precisa ter empatia, você precisa ser simpático, a pessoa precisa gostar de ouvir você. Tem gente que é tão antipático que você não quer ouvir nem Torá, nem nada dele. Simples assim. Qual que é o objetivo da nossa comunidade? Quando eu criei esse curso Beabá da Torá? Porque eu queria todo mundo começando junto. É muito chato você chegar num lugar, todo mundo falando hebraico, você não sabe nada. Você se sente excluído. Aí a gente fica aquela brincadeira, você vai numa sinagoga, qual que é a lei do Pirkei Avot? Você não sabe nem o que é isso, Pirkei Avot é nome de qual profeta, você não sabe nem o que é isso. Depois você faz o curso, você já sabe, Pirkei Avot é um livro. O livro tudo bem, está falando algumas éticas aí, eu vou ver o que é. É para isso. O conhecimento é para ser compartilhado. E tem outra coisa, conhecimento sem prática é maldição para você. Conhecimento sem prática é maldição. Já falou, 6 dias você trabalha no SESC, não é para trabalhar por dinheiro nenhum.
Para que você está trabalhando? Sabe que esse dinheiro não vai ficar com você. Você gasta com remédio, você gasta com qualquer outra coisa, mas não vai ficar, porque a energia desse dinheiro não consegue entrar para você. Aí fala, não consegue. Por que você tem carro? Quem tem carro aqui? Levanta a mão. Quem são as pessoas que têm carro? Mostra lá para mim, Deus. As pessoas com a mão levantada. Olha quem que tem carro, presta atenção. Ok? Vocês têm carro, né? Ok. Você com esse carro que você tem, você entra com esse carro que você fala que é seu para a eternidade? Sim ou não? Não. Então você tem que saber qual é o fim proveitoso do carro. Você tem que ser inteligente. Tem gente que entra no carro, não quer saber nada, vai embora. Está chovendo, ele vai embora. São só 2 quarteirões, ele deixa a pessoa na porta do ponto de ônibus, mas vai embora, finge que não está vendo. Os céus estão te analisando, meu filho. O Eterno não me daria uma comunidade dessa e me analisar antes. Se você não fizer a sua vida como um bem proveitoso, não adiantou nada. Você vai partir para a eternidade com esse tanto estourar seu, sem nenhuma ação, boa ação. Você tem que ter consciência. Quando o Silas fala de você escravizar as pessoas, teve um tempo atrás que eu falei, ser grato é diferente de ser escravo. Fala isso. Ser grato é diferente de ser escravo. Eu agradeço ao André, você está ajudando, ele está filmando. É péssimo filmar, mas ele está ajudando, Mas o que acontece? Obrigado por isso. Daqui 10 anos você tem que me pagar, viu? Lembra que eu te ajudei lá? Nem lembro que você existe, menino. Tem gente que é assim. Você lembra, Soraya, que você pediu carona lá em 1800? Meu filho, você me deu carona? Nem estou sabendo. Ajudar as pessoas é bom para quem ajuda, não é quem foi ajudado. Você está entendendo isso? Aí você fica cobrando, tem bobo. Você é grato à pessoa, mas você não é escravo da pessoa. Então o beabá da Torá nasce para isso, para te nivelar. Para quando a pessoa te falar, qual que é a próxima festa? Ah, eu sei. PPP. Eu sei onde é que está. Peraí, que eu vou saber. Daqui a pouco você já está sabendo e ajuda o próximo. Porque tem gente que não sabia nem nada acontecendo. Aí eu pergunto, na hora da Paraxá, o que é Paraxá? O que é Paraxá? Não, você já sabe, Paraxá é a porção da Torá. Quem tem que estudar isso? O nosso povo estuda. Eu venho falando anos e anos, seja coerente com a sua religião. Vou falar uma coisa importante. Seja coerente com a sua religião. A nossa religião judaica não proíbe bebida alcoólica. Se você está proibindo, você é mentiroso. Não proíbe. Mas ela exige equilíbrio. Seja coerente. Ah, a outra religião proíbe bebida alcoólica. Se você está na outra religião e você está infringindo, você é rebelde. A sua religião falou que não pode. O que você está fazendo? Falando para as pessoas não fazer. É isso que o beabá da Torá é isso. Seja coerente. Ah, eu estou no candomblé, então você seja coerente. Ah, eu estou no cristianismo, seja coerente. Ah, eu estou no judaísmo, seja coerente. Maior dos mandamentos não é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a ti mesmo. O que adianta você jejuar 40 dias e 40 noites e maltratar seu pai e sua mãe? Vou falar para você, de casa para você aqui, mãe é um ser divino. Não mexe com mãe, por favor. Esquece a sua mãe, deixa ela na prateleira. Não mexe. Quem precisa da bênção da mãe é o filho. Mãe não precisa de bênção de filho, não. Não mexa. Mãe e pai são seres divinos. Não fale mal da sua mãe, não fale mal do seu pai, nem que eles sejam errados. Por favor, estou te pedindo. Isso é coerência com a Torá, meu irmão. A minha mãe é chata. Pois é, você nasceu da chata, você é chato também. Porque o chato nasce do chato. Chatinho. Chatinho, igual você, né, Deus? Que tipo de tudo. Não pode.
A minha mãe é muito implicante. Cala a sua boca e pergunta, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Bendito fruto do ventre da sua mãe. Quem é o fruto do ventre da sua mãe? Fala assim, eu. Você é bendito, menino. Aí você está amaldiçoando quem te deu a luz. Gente, entendeu, irmão? Sua mãe já está idosa. Deus, que eu ainda possa levar a luz para ela. Para de falar da sua mãe. Quando que você vai parar de falar? Hoje. Eu falei até hoje, agora não falo mais também. E não quero ninguém falando comigo. Isso é beabá da Torá. É o simples, o simples. Sua mãe é ser humano, é chata mesmo, é errada mesmo. Eu sei, meus filhos devem estar me assistindo, eu sou mesmo. Mas eu não preciso da bênção dos meus filhos. Eles que precisam da minha bênção. Então, rabinho até as pernas e pode baixar a cabeça. Porque a luz divina está sobre mim e sobre meus filhos. Ok? Olha o Silas olhando pra mim, gente, o curso de beabá da Torá. Ok. É bonitinho, Bença, mãe, bença, pai. Essa mãe, essa pai. É urgente, mané. Ele olha com carinho pra ela. Delícia, pedir pra caralho. Eu quero mais um cafezinho. Você quer mais um Não, cafezinho? Olha, irmão, o conhecimento é uma ferramenta maravilhosa. Mas o conhecimento, o seu entendimento, ele é uma destruição. Porque Cora, ele criou uma congregação. Quando a gente percebe lá que abriu a terra, fala a congregação de Cora. Cora era muito esperto. Que tribo que Cora foi? A tribo de Rúben. A tribo de Rúben é a tribo brava. Essa semana, ontem, na aliada de ontem, nós lemos que ele viu lá que a terra era boa. Antes de ir para entrar para Ele a falou, terra. opa, eu vou ficar aqui. Para meu gado. O que ele fala? Meu gado. Eu vou ficar com o meu gado, É. vou montar aqui as bases para as mulheres, para ficar todo mundo aqui, que nós vamos lá, vamos brigar, vamos voltar. Então, Rúben é uma tribo muito agitada, pessoal. E ele chega, Cora chega para eles e fala assim, 250 homens, 249 morreram. O que ele falou, senhora? Moshe está falando que Deus fala só com ele. Vocês esqueceram que está lá, Deus falou conosco, que nos tirou com mãos fortes e nos fez uma nação sacerdotal. Por que Deus está falando só com Moshe? Moshe está manipulando. Eles tinham conhecimento? Tinha conhecimento. Tinha conhecimento. Não tinha entendimento, discernimento. Então, você pegar o beabá da Torá, ou qualquer curso, e colocar a irmão assim, mesmo que seja por dinheiro, eu acho errado. Porque é algo tão divino, tão sagrado, que eu acho que você não pode espalhar o vento. Entendeu? E assim, a Parnassá vem de Hashem. Mas que é interessante a gente pensar numa estrutura financeira para casa, para ter os nossos projetos, isso é fundamental. Mas o conhecimento sem discernimento, ele destrói pessoas. Eu tenho conhecidos nossos que vieram estudar a Torá e hoje estão no Espiritismo. Ontem à noite o senhor falou assim, Silas, 10 horas, a gente estava vindo do sítio e falou, Silas, fica com estudo. Cheguei na casa, fui na minha biblioteca, falei, senhor, vou pegar um livro desses aqui, e peguei, vou pegar a Cabala, vou pegar alguma coisa, falei, senhor, não está dando liga, né? Não está dando liga. Eu falei assim, eu acho que o beabá da Torá tem que trazer uma coisa mais punk, né? Mas falei assim, não. Falei, não, tudo bem, Deus vai me dar uma estratégia e a gente vai trazer um estudo. Porque às vezes você traz algo que ele não vai ser tão aproveitoso, nós vamos perder o nosso tempo. E o que nós preparamos para hoje, eu acho que vai nos ajudar bastante, a cada um de nós. Então, não te irrites por causa dos ímpios, nem inveje os malfeitores, pois como a relva, em breve hão de secar, e tal qual a grama verde murcharão. Confia no Eterno, faz o bem, assim habitarás na terra, e ele te nutrirá com fé. Te deleitarás no Eterno, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha que interessante. Quem que é a terra?
Que salmo. Quem que é a terra? 36. Nós. Ó. Quem que é a terra? Nós. Nós somos a terra. É, Olha que interessante. Então, como que você vai viver em paz na sua terra? nutrindo O outro. o nosso coração. Não tendo irritação por causa dos ímpios. Não ter inveja, né? Pois eles são como a relva, eles vão passar. Confia no Senhor. E o que você vai fazer? Faz o bem. Assim habitarás na terra e nutrirás com a fé, com a emuná. Tu deleitarás no Eterno e Ele atenderá os desejos do teu coração. Quando você aquieta a sua carcaça, você passa a ser dirigido por Deus. E essa é a dificuldade do homem, desde lá do Éden. Desde lá do Éden, o homem teve dificuldade em lidar com a sua terra. E olha que interessante. Silencie diante do Eterno, espere por Ele. Não te exasperes, porque prospera em seu caminho aquele que trama intrigas. Aquele irmão que fica te apurrinhando pelas costas, falando um monte de coisa. Deixe a cólera e abandone a ira. Olha que interessante. Não te irrites, pois causarás mal a ti mesmo. Por que você vai ficar irritado? O Eterno está falando, herda a sua terra, tenha tranquilidade, tenha domínio sobre todas as coisas. O Eterno atenderá o desejo do seu coração. Mas se você irritar, vai causar mal à sua terra e você não será habitado nela. Quem vai habitar na sua terra? Os malfeitores, aqueles que causam inveja a você, eles vão habitar na sua terra. Quem está habitando na sua terra? É você quem deixa. Sabe quando você carrega a raiva de alguém, você está carregando a pessoa. Quando você nutre alguma coisa na sua terra, é você que coloca. O que você está deixando? O que você vai colocar na sua terra? Saiba que os perversos serão abatidos, mas os que esperam no Eterno, eles herdarão a terra. Não te irrites. Os perversos é o Yetzirará. É o Yetzirará. E quem são esses? É a sua alma animal. Sua inclinação para o mal. A sua inclinação para o mal. Nós temos em nós a inclinação para o mal. Ontem eu estava almoçando com a minha mãe, a senhora quase pulou da cadeira. Nós estávamos numa conversa e estavam falando sobre a alma animal. E estavam falando certo de um assunto. E eu fui e falei com a minha mãe: ô mãe, a senhora também tem essa dificuldade. Minha mãe tem 82 anos. Na mesa, e estávamos falando sobre homossexualismo. Eu falei: mãe, a senhora também tem essa dificuldade. Que é isso, meu filho? A senhora olhou para mim, me chegou em pai. Eu falei: mãe, se a senhora não entender que nós temos uma alma a ser tratada, cada um vai dar vazão àquilo que está próximo a ele. Se a pessoa está próximo ao homossexualismo, a alma dele vai ser testada no homossexualismo. Ou se ele tem eu falei, mas se tem uma relação héteros também, é a mesma coisa. Se eu estiver próximo a alguém que eu vou ter uma oportunidade, eu vou ser testado ali. Onde você se testava? Aonde você está. Aonde a sua alma está, o seu filho, ali você é testado. Ela falou: mas não pode. Eu falei: mãe, Deus deu a oportunidade para todo homem elevar sua alma. Eu não tenho como elevar a minha alma se eu não passar por esse teste. A cruz, se não passou por isso, ele não pode falar o que é, então ele é inexistente em mim. Porque ele não pode levar uma coisa que eu não tenho, que ele não passou. Entenda isso. Se ele levou tudo, ele praticou tudo. Entende isso? É pesado. Então, se ele levou tudo,
ele praticou tudo, então ele é um transgressor. Não é para falar isso com ninguém, nem casar confusão que eu estou falando. Aqui é o beabá da Torá. Mas a gente precisa entender, e às vezes nós somos confrontados, e se você sentir um ambiente propício, você pode confrontar também. É uma confrontação de ensinamento. Porque eu estou ensinando, estou falando, não, todos nós somos testados o tempo todo. Somos testados o tempo todo. Por isso que o Salomão fala, olha, você não vai descer uma noite escura, você não vai pegar a mulher e vai andar no caminho ermo, que isso não fará bem para você. E por outro lado, ele chega em Cantares e ele fala, pega uma mulher, a mulher é como jardim, beija a mulher, abraça, faz isso, faz aquilo. Então ele tem 2 tempos. E o Cânticos dos Cânticos é o livro mais sagrado da Pode Torá. andar no ermo com a pessoa? Sai no caminho ermo com a pessoa. Você vai à tentação. Ele está Sai falando. sozinho. Não saia só com essa pessoa, porque você vai colocar à prova a sua alma animal. À toa. À toa. Não anda no caminho que vai te levar à perdição. Bom, seja sábio, escute seu pai, escute sua mãe, escute orientação. Provérbios é muito interessante, ler pelo menos uma vez por mês um pouco de provérbios, porque tem essas informações. Então, Rose, dentro da sua alma, existem vários testes que eles precisam ser vencidos. Muitos. Muitos. Para ser elevado. E para eles ser, Eu fui você entender vencer esses testes, aqui. você precisa conhecer esses perversos que habitam dentro de você. Porque quando você lê a Torá, parece que ele está se referindo a uma pessoa fora de mim. Quer ver, quando você voltar o outro slide, olha lá, ó. Ah, Não te irrites por causa dos ímpios. Parece que é uma pessoa fora de mim. Nem inveja os malfeitores. Mas é fora, você é aí- carcaça. Aí é fora. Entende que você é Pois como a carcaça? relva em breve hão de secar, e tal qual a grama verde puxarão, confia no Eterno, faz bem. Assim habitarás na terra e te nutrirás com a fé. Te deitarás com o Eterno e ele atenderá os desejos do seu coração. Parece que existe uma outra pessoa que, quando você lê ali, parece que tem uma pessoa que vai perecer e outra que vai. E existe essa Ou seja, pessoa. mas aqui, na Mas é uma época... pessoa fora de mim. Uhum. Não minha terra. Deixa eu te falar só um minutinho, irmão, só um minutinho. Lembra que teve uma aula que eu falei que nós temos 4 níveis de conhecimento, Aham, de sei, entendimento? Quais sei. são os 4? Pshat, e aí? Remes, Drash e Sod. Quando junta esse acrônimo, forma Pardes. Pardes, que significa paraíso de Deus. Quando você fala, mas eu estou entendendo que é fora, que é perto, aí é a parte Pshat literal. Não fique irritado com o ímpio. Não fique irritado com o ímpio. Não inveje aquelas pessoas que fazem mal. Está sonegando imposto. Não fica com inveja, não. Ele está sonegando, ele não paga e tudo. Pessoas fora. A relva em breve vai secar. Pois como a relva em breve, essas pessoas vão de secar. Então parece que Essa ele faz- vai punir uma Sim, pessoa. sim. Aqui, ó. E A a relva relva- está sendo comparada. Assim como a relva vai secar, eles também. Que estão lá de fora. Pensa que isso é um Agora, pensamento em você, tá? Ele vai se- agora, isso aqui é a parte literal. Agora nós vamos passar para a parte do Sod. Dentro de mim tem essa imitação do ímpio que tem piedade também. Dentro de mim tem essa inveja. Olha só. Então, aonde que nós temos? Aonde que está o nível do entendimento? Então, é porque quando você fala de longe, mas parece que está fora. No Pshat, no literal, está fora. Mas no Sod, nós estamos entendendo quem que é. Traz pra dentro. Mas agora, né, até mesmo nessa paraxá fala de exterminar os amalequitas, né? Que é a nossa... Porque se eles ficassem na terra, seria como um prego nos olhos, né? Que a gente ia acabar praticando as mesmas coisas. Então tem que Então, ser se eliminado. você ler na parte literal, igual você falou, sempre pensa você que é vai um achar que é uma povo. terceira pessoa. Uma terceira pessoa. No passado pode ter sido. Sim, mas Mas quando Deus você fala no exemplificou Sod, isso. entende de mim.
né? Porque está dentro de você. Rose, nós, por exemplo, eu ainda não te conheço como temperamento, mas eu, por exemplo, tenho um temperamento sanguíneo. O que eu preciso fazer com o meu temperamento sanguíneo? Dominar ele. Eu preciso dominar o meu temperamento sanguíneo. O Silas é extremamente fleumático. Ele precisa ser mais proativo. Então, isso é dentro de nós. Então, a Torá, quando chega perto de mim no conhecimento, eu tenho que saber aonde que eu vou ser testada. Então, o Eterno vai testar o meu sanguíneo, que eu quero fazer sozinho, eu me arrebento, mas sai. O outro não. O outro, já não vai me ajudar, eu largo para lá também. Então, aonde que vem esse conhecimento? Onde que vem esses testes? Porque nós vamos voltar para a eternidade, nós não somos daqui. Só que nós temos que voltar mais elevados que a gente entrou. O alemão, por exemplo, ele já melhorou, muito. Tem que melhorar muito, tem ainda, né? Todos nós, alemão. É uma constante Essa é a honra da Torá. Quando você entrar na eternidade, o Eterno vai falar, valeu a pena ter investido Torá em você, porque você entendeu. Ele quer brigar, ele quer chutar, ele quer... Mas ele fala, para honrar o conhecimento do Eterno, eu não vou fazer isso. É isso mesmo. Só que a Fernanda não é de irritar. Ela larga para lá. Então, aí a Torá vai trabalhar para ela de outra forma, é outro medicamento para ela. Ela vai ter que importar mais, ela vai ter que ser mais proativa, ela vai ter que ajudar mais ao próximo. O Geraldino já é outro medicamento. O Geraldino, se deixar, ele faz tudo, sozinho de tudo. Então, isso aqui que eu coloquei, as tarefas de KBR, isso machuca o Geraldino demais. Porque ele faz tudo, ele não precisa disso. Ele lava, ele vai lá, ele chega às 4 horas da tarde. A nossa paraxá é 5. O Geraldino chega 10 da manhã. Ele faz, ele arruma, ele vai. Quando você chega, é tudo rindo. Isso para ele é tratamento. Mas, para cada um, a Torá vem de forma diferente. Quando você fala aquilo, parece uma terceira pessoa, sim. Se você estudar só no Pshat, literal. Mas quando você entra no leste, no drash, no soda, você começa a entender que tem mais coisas, que são as pérolas no fundo do mar. E é com calma, porque nós queremos aprender tudo de uma vez, a gente quer tudo, a gente, se pudesse deixar, o Deus já abre até a KBL lá na sua casa. Eu conheço, mas tem que segurar, mano. Se deixar, ele já é, você já é a rabanita e já é o rabino lá. A gente que segura. Mas é importante a gente entender que o Yetzer Hará, como o Yetzer Tov, eles são um pensamento. Tá? Tudo vem no pensamento. E o pensamento pode transformar em uma ação. Você lembra que faz isso. Se a gente fosse fazer tudo que pensasse, igual falo da intenção do coração, né? A intenção? A intenção do coração, dos seus olhos, né? Não te Que Deus pede para não fazer, né? Com esses pensamentos. Agir conforme os nossos olhos e o nosso coração. Aí, na paraxá passada, nessa, Moisés pede, né? Para que o mundo fosse melhor, que acabasse com o mal. Acaso não foi eu que criei o mal? Nossa, demais. Não é muito forte, né? Muito forte. Então, Rose, para você saiba que esses pensamentos perversos, eles serão abatidos. Mas os que esperam no Eterno, eles herdarão a terra. Você vai ter sua carcaça tranquila, com sopro divino, e vai seguir. Então, ainda um pouco, e não mais haverá mais ímpios. Nós deveríamos ter colocado lá atrás, né? Mais ímpios, que está lá, está o Yetzer Hará, tu procurarás em seu lugar, porém não mais os encontrarás ali, porque ele saiu da sua mente, não faz mais parte da sua terra, da sua lavoura. Se tirou esse pensamento ruim, ele não faz mais parte. Toda essa vida. Interessante. Eu louvo a Deus pela essa oportunidade que Ele nos dá de aprender aqui em KBR. Amém. Porque eu mudei tanto, eu sei que eu tenho que mudar muito mais. Dar um Hashem, Eu Cláudio. continuo morando no mesmo lugar ainda. Mas eu vejo a grandeza de Deus, o amor de Deus por nós. Sim. Isso é muito importante. Ele Cada compartilhar vez, dele com a Isso. gente. cada vez que eu venho, eu me sinto assim, parece que eu estou, sabe, extasiada. Evoluindo. Eu fico numa...
Uma vibe, né? É numa gratidão tão grande a Deus por isso que Ele está fazendo com a gente. Não, eu já perguntei, Deus, eu tenho certeza que o Senhor quer compartilhar do Senhor comigo uma pulga? Você tem certeza? Eu falava para Deus há poucos anos atrás que Deus apontou para uma pessoa, a pessoa não viu, eu falei, agora sou eu. A pessoa chamou alguém, a pessoa não viu, agora apontou para mim, eu quero. E é tão claro, o Eterno não resiste a um coração contrito e quebrantado, porque eu vejo muita Rose. A Rose é péssima, viu, gente? Vocês de casa, não sabe nada, é péssimo. Mas vocês vão ver ano que vem. Se continuar. Hoje ela é péssima. Então vamos Só lá, tem Rose. caderno, mas ela é péssima. Rose, os humildes herdarão a terra. Peraí, o alemão vai falar. Não, o que eu tô falando no Shaharit, não sei se você faz ele, que é o Hit Orerut, Despertar Espiritual, que tem Leolan e Ribon. Ribon. Muito interessante. Muito. Que fala que eis as nações são como gotas que caem do balde, como o pó miúdo da balança. São considerados, eis que ele levanta as ilhas como coisas significantes. Significantes. E como que começa essa oração? Porque É a TV. soberano do mundo, Senhor dos senhores. Não é confiando em nossos atos de justiça Nossos que atos de apresentamos. justiça que apresentamos diante da terra. Porque fala que nossa inteligência não tivesse entendimento, pois a maior parte dos nossos feitos é vã, e o dia da nossa vida é vaidade. São diante de ti. A superioridade do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vaidade. Ó, alemão vai chamar Salomão, tá? Calma. Não, mas eu acho ela fácil, ela todos os dias, ela é muito linda. É linda. Ela é linda. É porque o seu espírito despertou. Aí você entrou, entre meados dela, aí você entrou no soro. E olha que interessante, os humildes herdarão a terra e deleitar-se-ão com a paz completa. Porque quando você não se irrita e não dá vazão aos pensamentos ímpios, você está em paz. Verdade. Então, a Você gente já fala reparou assim, antes de dormir, se você dormiu bem, com pensamentos bons, você acorda bem. Sim. Mas agora, se você está com... Atribulado, Isso. É péssimo no outro dia quando você levanta. Olha a nossa briga interna, você vai dormir, ó, o perverso trama contra o justo. O que mais? E range seus dentes para ele. É difícil. É difícil você deitar com alguma coisa atravessada, com perverso atravessado no seu pescoço, e você vai lá na página lá e vai orar. Fala assim, eu perdoo fulano, ciclano, todo aquele que magoou, me zangou, que fez mal, meu povo, tudo. Sabe? Então, assim, esse perverso, ele range com os dentes contra o injusto. Aí você vai lá e consegue fazer essa oração. Seu corpo, a sua terra vai estar em paz, vai ficar leve. E você vai deitar. Quem escolhe? Somos nós. Não estou falando que é fácil. Mas é uma luta e é possível vencer. Mas o Eterno deles zombará. Pois vê que vê que se aproxima o seu dia. O dia de quê? Que você vai fazer uma techuvá e você não vai passar por mais esses confrontos. Rose, o que é techuvá? Passa ou responde? Não sei, mas... Respondeu, senhor passar. O que é techuvá? Passa ou responde? Pode passar. Fernanda, techuvá. Retorno. O que precisa para o retorno, Fernanda? Arrependimento. Arrependimento é o que você precisa. Entendeu, Luiz Fernando? Quem você respondeu? Não. Fernanda ou Fernando? Não, Luiz Fernando, arrependimento serviu para ele. Não é pra mim mesmo. É para você mesmo. Então, a techuvá é o seu retorno, é quando você está indo na estrada do Rio, mas você fazer um retorno para pegar a estrada de São Paulo. Não adianta só retorno. Você tem que ter conhecimento, reconheço que eu estou errado, retorno e volto para a estrada. É uma das maiores elevações de uma alma. O Silas começou falando sobre prazeres da carne. Quem não tem prazer carnal aqui, levanta e cai fora. Deixa de ser mentiroso. Você tem prazer Então, no lugar errado, né? Agora, o gigante é aquele que domina.
Ele quer que você não manda em mim, eu vou quando eu quiser. Agora eu quero sentar que eu quero aprender. Essa é a elevação. Eu quero amaldiçoar, eu quero xingar, eu quero brigar. Você vai ficar quieto, porque agora é um momento sagrado. Sagrado. Então vamos. Os ímpios desembanham suas espadas e armam seus arcos para derrubar o pobre e o necessitado, para massacrar os que caminham na retidão. Suas espadas perfurarão seus próprios corações e os seus arcos quebrar-se-ão. Mais vale o pouco que tem o justo do que a abundância dos malévolos. Porque os atos do Yetzer-Tov, ele é pouco. Um pouquinho de luz dissipa muitas Trevas. E os nossos pensamentos maus, eles são 90% do nosso ser. Você enxerga, você sente, você é humano, sangue e ferro. Davi fala, né? Melhor um dia com o eterno do que 1000 com os... Então, o que acontece? A gente tem que entender que, apesar desse perverso estar lutando o tempo todo dentro de nós, um terreninho que você leu mudou tudo a sua ação. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Eterno amparará os justos. O Eterno vela os dias dos justos e a herança deles será eterna. Baruch Hashem. Eles não serão envergonhados nos momentos difíceis e nos dias de fome serão saciados. Baruch Hashem. O Eterno é o nosso pastor e os nossos atos bons permanecem e os atos errados dos ímpios no nosso retorno, na nossa techuvá, eles são perdoados e dele eu não lembro mais. Baruch Hashem. Por isso nós temos uma vida sem rancor, sem peso. O Eterno limpa a gente todo o ano, todo dia. Os ímpios perecerão e os ímpios e os inimigos do Eterno murcharão como relva passageira e se esvanecerão como a fumaça. Sobre o rancor que eu quero falar. Por que algumas pessoas passam por questões que você fica furioso? Porque era necessário para você ficar mais esperto. Você tem que ser mais maduro. Mas por que eu caí nisso, Soraya? Porque você estava suscetível a cair em coisa pior. Nada acontece com você que o Eterno não permita. Por favor, ouça-me, você de casa, por favor. Para de falar que o inimigo, que tem nada de inimigo. Terceiriza, não? Isso é outra religião. Não. Isso é outra religião. É. O que aconteceu com você? Porque houve gente. Por que aconteceu com você algo? Porque ia acontecer coisa pior, muito grande. Então até deixou pequeno, você está esperto, entendimento. Maldito homem que confia no homem. Para. Entenda isso, um minuto, entenda isso. Tem gente que fala, mas eu fiquei furioso. Você não tem que ficar furioso, você tem que ficar, graças a Deus, que o Eterno está me mostrando que existem falcatruas, mentiradas. E a pessoa que falcatruou, que mentiu, o que você tem? Posso a responsabilidade com ela? O Eterno tem misericórdia. Que essa pessoa faça uma tchuvá. Gente, entenda isso, nada acontece com você se o Eterno permitir. Era para você estar numa enrascada violenta. O Eterno colocou só uma penumbra para você ver como isso é bobo. Porque você se jogou muito esperto. Aí o Eterno permite isso, aí você acorda. Então, o que acontece com a gente todos os dias? Livramento. Todos os dias tem livramento. Soraya, mas fulano mentiu para mim. Claro, você é o bobo da corte o tempo todo. E aquele que mentiu? Tem misericórdia dele. Por isso que na nossa noite, que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Porque ele foi usado para a sua elevação. Olha como é alto isso, gente. Muito. Isso é muito alto. Aí você vem com raiva. Canalha, salafrário, o que é isso? Para! Quem foi usado para poder te ajudar? O Eterno que usou aquela pessoa, ela se dispôs a isso. Isso é muito alto.
Olha que interessante esse aqui, gente. Olha, pede emprestado o ímpio e não paga. Mas como assim? Literalmente e no sordo. Sabe quando você está com um jeitinho assim brasileiro? Você fala assim, você tem uma cilada e você fica assim, não, mas isso aqui dá para eu administrar, é só um pecadinho, só uma transgressãozinha. E você cai naquela transgressão. Por quê? Por que o Yetzer Tov tem misericórdia e dá essa empresta para você? Essa cilada. Para você vencer ela. Por quê? Porque tudo que nos acontece é para o nosso bem. Os passos do homem, olha que legal. Os passos do homem são estabelecidos pelo Eterno, quando ele se compraz no seu caminho. Mesmo que venha a cair, cedeu, pelo Yetzer Hará. Não permanecerá assim, pois o Eterno ampara na sua mão. Quando a gente luta, você tem essa luta e esse conhecimento entre bem, vou usar o bem e o mal. Às vezes, nessa trajetória, nós vacilamos, mas você faz retorno, e o retorno te leva para um local maior. As nossas quedas são para levarmos ao lugar maior. Então, mesmo que você venha cair, não preocupa não. Não permanecerá assim, pois o Eterno ampara a sua mão. Fui moço também e envelheci, e nunca vi um justo em abandono, nem a sua descendência implorar o pão. Todo dia demonstra misericórdia e empresta a sua descendência abençoada. Desvia-te do mal, faze o bem, subsistirás para sempre. Pois o Eterno ama a justiça e não desampara os seus fiéis. Eternamente serão resguardados, enquanto que a semente dos ímpios será destruída. Um outro momento a Soraya volta nisso com vocês. Porém, os justos herdará a terra para sempre. Herdarão a terra para sempre. Quem são os justos? Aquele que sabe que existe o Yetzer Hará, e ele vence, ele consegue controlar a sua terra, a sua alma. A boca do justo profere sabedoria, e sua língua prega justiça. A lei de seu Deus está em seu coração, seus passos não tropeçarão. O perverso espreita o justo e almeja matá-lo. Porém, o Eterno não abandonará nas suas mãos e também não deixará ser condenado em seu julgamento. Espera no Eterno e guarda o seu caminho. Então ele te elevará para herdar a terra e contemplar a ruína dos maus. Vi um perverso tirano e arrogante, como uma árvore viçosa. Absalão. Conhece a história de Absalão? E passou o tempo, e eis que ele não estava mais. Procurei-o, porém já não mais se encontrava. E esse perverso tirano está dentro de nós. Mas uma hora nós vamos procurá-lo e não vamos mais achar. A nossa terra vai estar serena. Guarda a pureza e observa a retidão, pois há um porvir para o homem de paz. Os transgressores, porém, serão todos aniquilados, e seu futuro não existirá. A redenção dos justos vem do Eterno. O seu baluarte será nos momentos de aflição. E o Eterno auxiliará e os libertará. Livrá-los-á dos ímpios e os salvará, pois neles se refugiarão. Baruch Hashem. Quando a gente consegue compreender um pouquinho de Gazul e Tová, a gente consegue acalmar um pouco a nossa terra, sabe? É isso que a gente precisa. E para a gente compreender um pouquinho mais disso, é importante a gente entender que cada um tem o seu limite. Qual que é o seu limite? Tem gente que é o Shabat impecável, tem gente que é cachorro no leite, outro é kasher nas carnes. Cada pessoa tem o seu limite. Mas cada pessoa precisa entender que ela tem que vencer o seu Yetzer Hará.
Não existe forma de crescermos e relacionarmos com Deus se a gente não conseguir conquistar e habitar a nossa terra. Você precisa dos confrontos para você vencer. Para a gente finalizar, eu quero contar uma história muito interessante, verídica, de Boaz e Pinhas. Dois irmãos, duas famílias, né? Não dois irmãos de sangue, dois na congregação, na sinagoga, tinha duas pessoas, duas famílias. E essas famílias tiveram atritozinhos. Boaz e Pinhas tiveram atrito e eles ficaram assim meio que de mal um do outro. Passaram alguns anos eles convivendo ali na Carral, mas sem relacionar com o outro. Aí um dia Boaz chega lá no gabinete e fala com o Rabino: Rabino, fui ao médico e o médico me deu um atestado aqui, me deu os exames, eu estou com aquela doença ruim, e ele pediu para eu pensar o que eu quero fazer, se eu vou fazer uma cirurgia, como vai ser meu tratamento. E eu pedi para ele 30 dias para eu retornar e fazer esse processo. O Rabino ficou muito sentido: não, mas você é uma pessoa boa, por que aconteceu isso? Mas tudo bem. Falou com ele, fez uma brahá e falou: então nós durante 30 dias vamos orar para Deus. Aí o Rabino saiu daquele dia, foi lá na casa de Pinhas e falou assim: Pinhas, eu preciso de um favor seu. Boaz está com uma doença ruim, daqui 30 dias ele tem que voltar no médico para ver qual que é o procedimento, e eu preciso da sua ajuda. Ele falou: quanto que você precisa de dinheiro? Eu vou dar o dinheiro, pode falar o valor que eu vou ajudar. Ele falou assim: não quero dinheiro. Eu quero que você vá até a casa de Boaz, peça desculpa para ele, porque há tempo que vocês têm um mal entendido, vocês não se relacionam, então quero que você vá lá na casa dele e pede desculpa para ele, e é só isso que eu preciso. Aí ele falou assim: não, você pediu muito, isso aí eu não faço. Precisar de dinheiro, pode ficar que eu vou dar. O Rabino falou: não, tudo bem. Passou uns 2 dias, aquele incomodando o Rabino, ele foi lá na casa de Boaz. Falou: Boaz, é o seguinte, eu quero que você vá lá na casa de Pinhas e peça perdão para Pinhas pelo episódio que aconteceu entre vocês. E Pinhas falou, aí Boaz falou assim: não, mas ele quer o errado, eu não vou fazer isso, eu não tenho nada, não quero saber, e deixa isso para lá, já passou. Não sei o que aconteceu, tudo bem, vida que segue. Passaram 27 dias. Pinhas e Boaz, os dois lá, remoendo no coração. Aí um dia eles falaram, à noite, Boaz não dormiu bem, nem Pinhas. Eles falaram: olha, essa manhã eu vou lá para a sinagoga, vou fazer parte da reza da manhã, vou completar o minyan, e eu vou pedir perdão para o Boaz. E Boaz, da mesma forma, vou lá, vou fazer parte e vou pedir perdão. E eles moravam mais ou menos na mesma região. Quando eles estavam chegando na sinagoga, chegaram praticamente juntos. Pinhas corre para o lado de Boaz, Boaz corre para o lado de Pinhas, abraçam, pede perdão para o outro. Nem sabia mais que estava brigado, entraram, fizeram as orações, o Rabino, nosso, os dois estão aqui, podia ter acontecido alguma coisa. E ele ficou naquela ansiedade, às pressas, aí eles foram embora. Aí, mais tarde, liga para ele e fala: Rabino, encontrei com o Boaz, abracei, pedi perdão, está tudo ótimo. Passa 30 dias, ele volta no médico. O médico fala com ele: olha, já tem 30 dias que nós fizemos essa medicação, tiramos as radiografias, sei lá o que era. Então, vou fazer o seguinte: antes de tomar o procedimento, eu vou fazer todos os exames novamente para a gente retornar. Ele faz todos os exames. Quando ele pega os exames, ele estava curado. O Rabino fala assim: olha,
Deus, quando Ele coloca alguma coisa em nós, mesmo que seja uma doença ruim, nós precisamos olhar dentro de nós se existe algum atrito. Porque, às vezes, esse atrito está causando uma enfermidade na nossa terra. E eu já ouvi dizer que o rancor traz câncer. Vocês já viram falar sobre isso? Já. Né? Então, cada um tem seu limite. Mas nós não podemos desejar mal e nem ter nenhum inimigo. Nós temos que ter uma convivência boa com todos. Você foi escolhido por Deus para fazer a diferença nesse mundo, para levar paz, para levar shalom e para ter uma terra tranquila, para herdar e dominar a sua terra. Que nós, justos, possamos dominar a nossa terra. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Shalom, até mais. Para a nossa Shalom. da Shalom. Gente, quem tem bolsa aí,